igreja pode se assentar e abrir a Bíblia em João capítulo 4. João 4, verso 23. João, o Evangelho, capítulo 4, verso 23. O conflito e a criação têm tudo a ver com adoração. Vou repetir. O conflito e a criação têm tudo a ver com adoração. Essa frase significa que, desde o conflito celestial, qual foi a guerra pela qual Satanás foi expulso do céu? Porque ele queria glória para ele queria ser recompensado, homenageado. Em outras palavras, ele queria ser adorado. E todo conflito se relaciona com adoração. Nós já falamos quantas vezes que a marca da besta, que não é o 666, que nós já sabemos disso, 666 é número de homem, mas nós sabemos que a marca tem a ver com qual dos mandamentos? Com o quarto mandamento, com o selo de Deus, com adorar aquele que fez o céu, a terra, a mar e as fontes das águas. Todas as mensagens angélicas explicam que existe um conflito por conta de Satanás querer adoração, e o único que é digno de receber adoração é os únicos, né? O Pai e o Filho. Toda guerra do fim dos tempos tem a ver com adoração. E João 4, 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é. Sabe quando que vem a hora da adoração? Agora é. Esse João é o mesmo que escreve o Evangelho e que depois esteve preso na ilha de Patmos e recebe a revelação sobre o final. Ele diz, agora é a hora. Porque ele está reproduzindo as palavras do Senhor Jesus, que falava com a mulher no poço. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, na sua consciência, e em verdade, na sinceridade. Por quê? A palavra que mais me chamou a atenção nesta manhã, porque o Pai procura. O Pai procura. O Pai está à procura, e como que ele procura? Através de Cristo. Nós sabemos que Apocalipse 1, Cristo está entre os candelabros, e ele está dentro da igreja, e ele fala, olha, conheço as tuas obras, elas não estão boas, olha, arrepende-te. Olha, quantas advertências existem em Apocalipse 2 e 3, a carta às igrejas. Cristo está dentro da igreja. Cristo é a ferramenta pela qual o Pai procura. O Pai está procurando entre eu, você, a tua família, a minha família, quem verdadeiramente adora. Por isso diz, o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa é uma das obras que Deus faz. Ou não é assim que está escrito lá em Ezequiel? Passa pela cidade e sela os que estão gemendo pelas abominações. Não é assim? Isso é um ato de procura. Ele está pesquisando, está indo atrás para ver. Ou se não, na história de Ló, como foi a história de Ló? Manda os anjos para Sodoma e Gomorra e confirma a obra que está sendo feita. Procura. Quem que saiu de lá? Somente Ló e a sua família. O Pai, desde Gênesis, está à procura dos que adoram em espírito e em verdade. Por isso o texto diz, porque o Pai procura a tais que assim como na sua mente, na consciência, mas que isso seja verdadeiro. Não apenas por consciência, não por consciência de obrigação, mas no íntimo do seu coração. E o 24 diz, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, ou seja, esse assunto é espiritual.
Se você vem na igreja e faz esse assunto de uma forma simplesmente, então tá, vou levantar, vou cantar, amém, ponto final. Isso não é em espírito, porque Deus é espiritual. Deus não é um quadrado físico que você põe a mão assim. Deus é um ser espiritual que rege todo o universo. Se você não entender e não viver e não se aproximar de Deus, não orar, não buscar comunhão, não mudar a sua vida, sair da carne, do natural, para ir para a vida espiritual, o texto diz assim: importa que os que o adorem em espírito, porque Deus é espiritual. A nossa vida tem que ser transformada. Senão você nunca vai entender o que o João falou lá em Apocalipse. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4. João falou porque ele recebeu a revelação do Pai, que deu ao Filho, que através do seu anjo chegou a João. Nós já falamos que os três primeiros capítulos explicam João recebendo a revelação. Nós vimos que a família celestial dá graça e paz para nós através do início do culto. E os capítulos 2 e 3 falam sobre as cartas e advertências à igreja. E aí o capítulo 4 começa uma descrição. Eu queria que você entendesse que os capítulos 4 e 5 são a mesma visão. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, onde João, ele viu Jesus, ele viu o lugar santo, porque tinha os candelabros e o sacerdote no meio. Daí agora ele vai dizer, abre-se uma porta e eu vi outro compartimento. Ele está indo para o Santo dos Santos. E o texto diz assim, Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, não é que ele andou. Ali o assunto é espiritual, nós acabamos de falar. Deus é espírito, no céu as coisas funcionam de outra maneira. Não é assim, vou abrir a porta e vou dar os passos. Não, ele foi levado. Aí é totalmente diferente. Aí ele foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O Apocalipse 4 começa a descrever o quê? O trono de Deus. Aonde tem a complementação da descrição do trono de Deus? Nós não vamos abrir agora. Quem lembra um texto que nós estudamos extensivamente que descreve o trono de Deus? Ezequiel, capítulo 1, magnífico sistema operacional de Deus. Ezequiel, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 4, estão totalmente interligados. E aí o texto continua dizendo, então, tinha um assentado no trono. João está vendo uma pessoa, um ser assentado no trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, da vitória. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Então a luz brilhava naquele lugar, o trono é descrito numa majestade tremenda, saindo toda a forma de força, de poder daquele trono, e ele descreve que tinha 24 anciãos. Então tem um trono e depois 24 tronos. E aí o texto continua assim, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por detrás e por diante e por detrás. Então existe na visão de João, no Santo dos Santos, o trono de Deus, 24 tronos, e depois os 4 seres viventes que envolvem o trono de Deus. Agora, pula para o versículo 8.
E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, confirmando aquele Apocalipse 1. E os 4 animais davam glória, honra, ações de graça, atitudes de gratidão ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Então aqui está dizendo a adoração que Deus está recebendo no céu. Primeiro João recebe a visão, a igreja é advertida e João vê o que acontece no céu. Então o que está acontecendo hoje no céu? Exatamente isso que nós estamos vendo. E nós estamos falando sobre o Pai. E aí depois, olha o versículo 10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas de diante do trono, dizendo, quando eles lançam a coroa, eles estão dizendo assim: eu não quero para mim. O que eu recebi é tudo teu, o Senhor é digno, porque o Senhor que nos deu. Eles estão reconhecendo. E o versículo 11, agora os 24 anciãos, digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quando os 24 anciãos estão dizendo todas as coisas são criadas, significa Deus continua criando. Capítulo 4 está falando sobre o trono, 4 seres e depois 24 anciãos fazendo adoração ao Pai. A visão continua no capítulo 5 e diz assim: primeiro, você imagina, você vê uma visão dessa, você fica até assim, né? Como é que você descreve? Então, primeiro ele descreveu vamos dizer, a evidência maior que ele viu. O capítulo 5, ele vai começar a descrever os detalhes da mesma visão. Igual quando alguém recebe um sonho, olha, o sonho tinha isso, isso, isso. Tá, e aí? Mas quando estava assim, acontecia aquilo, começa a detalhar. Igual Daniel, capítulo 7 tem uma visão, o 8 explica a visão do 7, o 9, mais um pedacinho da visão do que vai esmiuçando. O capítulo 4 e o 5 são a descrição da mesma visão que João teve. Olha só, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Ele continuava vendo o mesmo trono de Apocalipse 4, e agora ele fala, agora eu consegui, depois de ver tudo isso, eu consegui prestar atenção na mão dele. E na mão dele, de Deus, vi na destra, na mão direita, do que está sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. João, apesar de estar tendo uma visão, é incrível como quando Deus fala, a pessoa tem a total consciência. João tinha consciência que a hora que foi feita aquela pergunta no céu, ninguém podia fazer aquilo. Ele nunca foi lá, mas ele sabia o que estava acontecendo. E Deus faz isso com a gente quando Ele quer falar com as nossas vidas. Você sabe o que tem para fazer. Só que muitas vezes a gente não quer fazer. Na prática, eu e você sabemos exatamente o que a gente tem para fazer todos os dias. Mas quantas vezes a gente fala, não estou afim. Mas o João não sabia nada e nem tinha ido para o céu ainda. Ele viu, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E assim é na minha e na tua vida quando Deus opera. E o texto continua dizendo, 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz, a descendência de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, ele está na mesma visão vendo o trono de Deus, mas ele ainda não tinha prestado atenção nisso. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, tem uma versão que fala,
e eis que eu vi em pé diante do trono. Então, o jeito que eu entendi melhor para conseguir organizar na mente limitada foi: ele viu o trono, aí ele viu a adoração ao Pai, aí ele viu o livro, e aí depois que ele chora, que ele lamenta, porque ninguém pode fazer, aí o olho dele se destaca para Jesus, que está diante do trono, no meio dos 4 animais, ou seja, no centro da adoração a Deus, quem está ali? O Cordeiro, como tendo sido morto. A mesma adoração ao Pai, agora nós vamos ver para o Filho. E o texto continua dizendo: um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses mesmos 7 Espíritos estão descritos em Apocalipse capítulo 4, e também estão descritos, a descrição dos 7 estão lá em Isaías 11:2. E aí continua o texto: e veio quem? Aquele cordeiro, como tendo sido morto. Jesus entra no Santíssimo e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ninguém podia fazer isso. O único digno de fazer isso. E olha o que acontece então a partir do momento que aquele que é o único que pode, ele vai e pega o livro da mão do seu Pai. Olha o que acontece no céu. E havendo tomado o livro, os 4 animais que estavam fazendo o quê? Adorando a Deus constantemente. E os 24 anciãos que prostravam-se e adoravam a Deus, quando viram o que o Cordeiro fez, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, aí entra a ideia do sumo sacerdote. Quando Cristo se apresenta diante do Pai, todas as orações que você fez na tua casa chegam neste lugar que nós estamos descrevendo agora. Que eu quis dizer, quando eu quis dizer, em todos os lugares, a pastora está me corrigindo. Eu quero dizer assim, no lugar mais simples, entre você e Deus, você sentado num lugar, você, às vezes despretensiosamente, mas com desejo no teu coração de fazer uma oração. Essa oração é levada para esse lugar de majestosa e extrema adoração ao Pai e ao Filho. E o texto continua dizendo assim, 9. E cantavam um novo cântico. Por que novo cântico? Porque o cântico que era cantado no céu era a Deus. A Deus toda honra, todo louvor, todo poder, toda adoração. Glória seja a Deus, santo, santo, santo. E agora ele descobre um novo cântico, porque aquele ele já estava ouvindo. E esse novo cântico é para quem? Para o Filho. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas aí não para por aí, porque constantemente os 4 seres e os 24 anciãos adoram. Mas aí acrescenta-se a adoração ao Filho, o 11. E olheis e ouvi a voz de muitos anjos de ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Pausa. Quem queria isso? Lúcifer. Lúcifer recebeu? Lúcifer foi expulso. Jesus, ao chegar diante do trono, ele recebe o reconhecimento de todo o céu. Esse versículo descreve a chegada de Jesus. Depois que a gente lê Salmos, lembra que fala assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantar para que entre o Rei da Glória. E Moisés está lá abrindo as portas do céu para Jesus entrar. Jesus chegou no lugar santíssimo. E aí todo o céu reconhece a obra de Cristo. A confirmação da obra da redenção toda, desde antes do começo do conflito celestial, se concretiza aqui, onde todos os seres adoram. E além dos seres celestiais, olha o que diz no 13:
e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, tudo que Deus criou. Ao que está sentado sobre o trono, Apocalipse 4, Deus. E depois, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. O texto repete palavras, porque a adoração ao Pai foi feita adoração ao Filho, e não apenas a família celestial, mas toda a criação adorando a Deus e ao Filho. E perceba que Apocalipse 5 não descreve a adoração ao terceiro Deus, porque ele não existe. Só adora o Pai e o Filho. Quer explicação maior que não existe Trindade? E o texto continua dizendo, quando nós acabamos uma oração, como que a gente termina uma oração? Em nome de Jesus. Amém. Amém significa assim seja. Agora, a confirmação, o selo de que tudo isso que é feito no céu é real, é porque os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Mesmo adorando ao Filho, a adoração ao Pai continua. É isso que Deus espera de mim e de você nesta manhã. Participar desta adoração. Louva, entregar a sua vida, entregar o seu viver nas mãos de Deus. No altar, hoje nós estamos de frente para o altar, isso seria um símbolo das coisas celestiais, mas você entender que você pode, como João, participar daquela adoração celestial e cantar, no teu altar me prostrarei. As minhas mãos, a minha mente, o meu viver, a minha vida eu quero entregar. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao que vive para todo sempre e ao Cordeiro.